Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que seja uma noite agradável na presença do Senhor. Você que está em casa, no conforto do seu lar, também se sinta abraçado por nós. E que no nome santo de Jesus, Deus possa falar ao teu coração. Quero explanar com os irmãos o que Deus tocou no meu coração. Está lá no Salmo de número 30. Há um detalhe da Casa de Paz que o pastor Leandro não falou. É assim, muitas pessoas podem estar pensando, mas eu não tenho nada para oferecer, né, para os irmãos que estarão recebendo. Não tem problema. O biscoito e o café a gente vai levar. Amém? Então essa não seria uma desculpa para não ter a Casa de Paz, né, para você não abrir a sua casa para que nós venhamos a levar a palavra de Deus na sua casa. Porque nós estaremos incumbidos de levar pelo menos uma garrafa de café e um pacote de biscoitos para desfrutarmos ao final. Amém? Salmo de número 30 diz: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Conservaste-me em vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai em memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o meu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura, te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém? Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer por essa noite, por esse culto maravilhoso que estamos tendo, pelas pessoas, meu Pai, que têm se achegado a Ti, que no nome santo de Jesus, meu Pai, que nenhuma delas se perca, que a Tua maravilhosa presença, Senhor, venha inundar os nossos corações, que nós em todo tempo possamos, ó Pai, falar e bendizer o Teu nome. Mesmo, Senhor, que muitas coisas venham a trazer-nos, ó Pai, uma tristeza momentânea. Mas nós sabemos, meu Pai, que em Ti somos mais que vencedores. No nome santo de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós somos falhos, nós não temos, Senhor, muita ciência do que é certo e errado muitas vezes. Mas nós sabemos, meu Pai, que a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por isso, meu Pai, e é no nome santo de Jesus que agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo foi escrito por Davi num momento em que havia muita tristeza em Israel, devido ao que está relatado lá em 1 Crônicas 21, de 1 a 3. Muitas pessoas vieram a perderem suas vidas. Havia uma mortandade muito grande. Mas, em um momento oportuno, Davi suplica ao Senhor. E assim,
restaurada a saúde de Israel. E o salmista nos convida a alegrarmos em todo o tempo. Mas são tantas as coisas que estão acontecendo em nosso meio, são tantas as situações que nós estamos presenciando, que nós perdemos as forças. Muitas vezes nós estamos num momento em que achamos que tudo está indo bem, está tudo dentro do controle, e quando de repente algum vento contrário, alguma situação que venha a entristecer ou tirar-nos do foco, que é Cristo Jesus. E aí perguntamos muitas vezes, onde está Deus? Onde está aquele que disse que iria me proteger, me ajudar? Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do hino Sossegai. O hino ao qual tem a numeração de número 578 da harpa cristã, ou 102 nos salmos e hinos com músicas sacras, ou então ainda 328 do cantor cristão, 379 do inário adventista e o 377 do inário da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno tem inário? Tem. Eu tenho aqui uma compilada. Eu não sei quantos conhecem a história real dessa música, dessa canção, que é muito linda. Ela começa numa toada triste, mas ela no final ela nos dá esperança. Essa música foi escrita por Mary Ann Becker, né, que era uma jovem que era muito pobre na cidade de Illinois, nos Estados Unidos. Era de uma família cristã, uma família sem muitos recursos, porém muito fervorosa no Senhor. Mas algo acontece nessa família. O pai, por ironia do destino, ele vem a falecer devido à tuberculose. Tempos depois, a mãe também veio a falecer por tuberculose. Então ficou ela e mais 2 irmãos. E na adolescência já tiveram que batalhar. A gente tem que sobreviver, vamos ter que trabalhar, né? Vamos ter que ganhar o pão, vamos ter que ir para a luta. E como se não bastasse ainda, né, o irmão veio a contrair também tuberculose. Mary e sua irmã tentaram salvá-los, né, enviando para a Flórida, porque diziam que o clima da Flórida seria um clima propício para que se tivesse uma prospecção de cura, uma chance de ser curado. Só que, infelizmente, ele também veio a falecer. E houve uma certa comoção naquela cidade, porque ele estava praticamente já na Flórida, é uma distância muito grande, e fizeram uma vaquinha para poder trazer ele de volta para Illinois. Embora o nosso choro não fosse como o outro, que não tem esperança, embora tivesse crido em Cristo desde menina e desejasse sempre viver uma vida consagrada e obediente, tornei-me uma terrível rebelde a esse desígnio da divina providência. Disse o meu coração que Deus não amava a mim, nem aos meus, mas a própria voz do Mestre veio acalmar a tempestade no meu coração rebelde e me trouxe a calma de uma fé mais profunda, de uma confiança mais perfeita. Essa frase, ela disse no momento em que ela estava muito angustiada. Ela ia para a igreja com o coração bem triste, bem contrito, amargurada, mas ia para a igreja, porque ela sabia que Deus, de uma forma ou de outra, traria para ela essa resposta do que estaria acontecendo. Ela com certeza entenderia o porquê da morte dos pais e a morte do irmão, que era praticamente
o que ganhava mais para o sustento. Em meio a isso, o pastor deu um desafio para ela, né? Ele chegou assim para ela e falou: olha, Mary, eu gostaria que você escrevesse algumas músicas referentes às lições da escola bíblica dominical. Você pode escrever, né, e traz para eu dar uma olhada, né? E aquilo ia começando a mexer com a mente, né, para que ela tirasse o foco de tanta tristeza e voltasse o seu foco de novo para Cristo Jesus. Foi logo então que ela, lendo uma lição da escola bíblica, onde dizia que Cristo estava no barco, deitado em cima de uma almofada, e veio sobre eles uma tempestade, e eles acordaram o mestre, né, para que aquilo viesse a ser acalmado, aquela tempestade fosse cessada. E aquilo saltou-lhe aos olhos, aquela história saltou-lhe aos olhos. Falou: puxa vida, né? É justamente isso que eu estou vivendo, é justamente isso que eu estou presenciando em minha vida e na vida da minha irmã. E ela rapidamente começou a contar a história. Praticamente o contexto da lição bíblica estava acontecendo na vida dela. Havia um turbilhão de emoções, um mar revolto dentro do seu coração, uma coisa que estava sim atrapalhando, quase sucumbindo ela. Quantos de nós hoje não estamos assim? Com algumas situações que estão acontecendo em nossa vida, ao nosso lado, com nossos entes queridos. Quantos estão passando por um processo de desemprego ou de até mesmo de vidas ceifadas em nossas famílias? Esse fim de mês, minha mãe faria 68 anos. E quando nós a enterramos, né, dissemos: e agora? Como nós vamos fazer? Apesar de nós estarmos cada um com a sua vida financeira praticamente estabilizada, mas quem que daria a nós um conselho? Quem estaria passando a mão na nossa cabeça e orando por nós? Nós passamos por momentos de turbulência muito grande, né? E até então muitos não entenderam o porquê. Quando estamos em meio a uma tempestade, nós não conseguimos pensar em muitas coisas, a não ser em Cristo Jesus no nosso barco. E então, quando ela terminou de escrever, ela levou para o pastor imediatamente já pegou o violão e começou a musicar aqueles versos. E eis que então surgiu essa canção, que é muito conhecida no cancioneiro evangélico, no cancioneiro de longa data, tanto que essa música foi até apresentada no enterro de um presidente dos Estados Unidos. Às vezes nós vemos situações em que fala: por quê? Ouvi um relato de um pastor que ele era dentista. E ele e o irmão dele foram os primeiros a cursarem uma faculdade, a primeira geração a cursar uma faculdade. Antes deles não teve ninguém, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. E eles foram os pioneiros. A mãe veio estudar depois dos 40 anos de idade. E o pai, com muito sacrifício, montou para ele um consultório dentário. Ele já era crente, mas não era pastor ainda. E falou: agora eu vou fazer a minha vida. Só que muitas coisas não aconteceram, né? Ele chegou assim e falou: Senhor,
Se o Senhor quiser, o Senhor pode encher esse consultório. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me honrar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. Mas quanto mais ele orava nesse sentido, mais as coisas iam passando. Até um dia em que ele se deu por si e falou: não, Deus me deu essa oportunidade, mas não para que eu viesse a ganhar dinheiro com isso, mas para que o meu louvor e a honra que Ele tem seja dado por mim. Por isso, muitas vezes nós não entendemos muitas coisas. Meu pai, quando eu era mais novo, antes de vir para cá, antes de casar, ele queria que eu assumisse os negócios da família. E eu disse: não, isso não é para mim. Então eu fui estudar, fui fazer engenharia, nunca terminei engenharia. Mas eu sempre trabalhei no ramo de construção. E o meu pai uma vez perguntou: será que é isso mesmo que o Alexandre está fazendo? É o certo? Então Deus me mandou para cá há 16 anos. E estou hoje estudando uma outra faculdade que não tem nada a ver com engenharia. E estou aqui com os irmãos. Porque o propósito dele não era que eu fosse engenheiro, mas que eu fosse alguém que viesse trazer experiência para vocês. Tanto que esse período que estamos aqui, né, eu e a Ellen estamos na região, muitas coisas aconteceram em nosso favor. Tivemos lutas, tivemos vitórias, tivemos derrotas, tivemos momentos em que tentamos desistir, mas estamos firmes na presença do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos como Elias. Estou lutando sozinho. Estou sendo perseguido, estou sendo massacrado pelas pessoas. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 9 a 18. Fala sobre Elias lá no Monte Horebe, onde ele entra na caverna, onde ele diz que tem medo porque Jezabel queria matá-lo. Ele estava sozinho. Aí Deus fala: não, eu tenho mais gente com você. Vem para fora, sai da caverna. Conta quantas estrelas tem aqui. Sai da caverna e olha o que eu tenho. Olha o que eu fiz. E vou dizer mais para você. Tem mais gente com o joelho dobrado. Você não está sozinho. Você também não está sozinho. Você não está sozinho porque tem uma igreja que ora. Sabe por que eu uso máscara? Não é porque eu estou doente ou tenho medo de ficar doente. Mas eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm uma saúde vulnerável. Tem uma saúde que, devido a algumas circunstâncias, algumas escolhas, ou tantas razões, elas também usam máscara. E isso é para mostrar para vocês, meus irmãos, que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Em todo momento tem alguém intercedendo por você, mesmo que você não saiba, mesmo que muitas vezes nós não venhamos a entender o que está acontecendo, o como as pessoas estão se portando. Às vezes nós viemos aqui com um sorriso lindo, largo no rosto, mas o coração bem apertado. Eu quero dizer para você também que está em casa, você não está sozinho. Porque temos pessoas que estão orando por nós e nós estamos orando por vocês também. Em todo tempo nós estamos ali, intercedendo. Quando chega uma mensagem no WhatsApp, nós estamos ali
né, em oração, nem que seja uma frase. Senhor, entra com providência. Estamos ali, estamos orando. Vocês não estão sozinhos. Em momento algum. Mesmo pessoas de outra igreja que vocês conhecem, estão ali também batalhando por vocês. Há 2 domingos, eu vim pela manhã, escola bíblica, bacana. Tivemos uma aula abençoada pela Mara. Então, saímos daqui, eu saí daqui regozijado, vibrante. Quando cheguei em casa, mas me bateu uma tristeza, eu não sei de onde que veio. Não sei de onde que veio essa tristeza. Mas, no entanto, eu tenho que ir para a igreja. Não porque eu sou pastor, não. É porque eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso da graça do Senhor, então eu tenho que ir. Muitas vezes aqui nós estamos à frente, alguns com o coração apertado também. E oramos por essas pessoas. E assim fazemos como Jó. Quando orou pelos amigos, ele foi curado. E através da nossa oração também nós recebemos a cura. E naquela noite que nós estávamos aqui, a Zane perguntou, já orou por todo mundo aqui? Falta alguém? Falei, falta eu. E graças a Deus a Zane orou por mim. Muitas vezes eu orei pelo pastor Leandro, o pastor Leandro orou por mim, oramos pelo pastor Rogério, orei por Lilão, oramos uns pelos outros. Nós não estamos sozinhos, gente, não estamos. Para a honra e glória do Senhor, não estamos. Deus está conosco e manda os seus anjos em forma de irmãos para nos consolar. Ah, mas pastor, né, não é só a questão de estar sozinho. Muitas vezes eu estou numa enrascada muito grande. Eu não sei como fazer. Eu não sei se Deus gosta de mim. Eu não sei se Deus está comigo. No entanto, nós temos um personagem bíblico que pode nos ajudar nessa situação. Lá em Mateus, no capítulo 11, versos 2 a 7, até a parte A. Se vocês quiserem anotar, anotem, depois vocês podem ler em casa. Essa história conta sobre a prisão de João Batista. João Batista era uma pessoa que era, por herança, sacerdote. Era filho do sacerdote Zacarias. Mas ele não, ele abandonou, ele, com as escrituras, ele viu que estava alguma coisa errada com aquilo e foi para o deserto. E apontava para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, dizendo que eles eram raça de víboras, eram hipócritas, eram pessoas que não mereciam o favor de Deus. E batizava aqueles que vinham até ele com forma de arrependimento. Ele, a famosa voz que clama no deserto, batia de frente com as autoridades, tanto que, por causa de revelar o pecado de Herodes e Herodia, foi preso. E todo mundo esperava, com a vinda de Jesus, um advento de uma era em que o povo judeu seria supremacia. Mas não era para esse intuito que Jesus veio. Então, ele mandou seus discípulos perguntar: Mestre, é o Senhor quem é que tinha que vir? Ou esperaremos outro? E é justamente nessa parte A, do versículo 7 do capítulo 11 de Mateus, que diz: fala para ele o que vocês viram. Surdos ouvem, mudos falam, coxos andam, mortos são ressuscitados. Às vezes nos sentimos desiludidos com o que estamos passando. Mas vem cá. Jesus nunca disse que seria fácil. Nós teríamos aflições, nós teríamos provas. E a cada vez que o povo de Deus passava pelo deserto, eles eram aperfeiçoados. E nós
também somos aperfeiçoados. Quem ainda está num banco de escola, um banco acadêmico, vai ter que fazer uma provinha, tem que ir lá mostrar o que sabe, para aperfeiçoar aquilo que aprendeu, para fortalecer os nossos músculos da fé. Seria a mesma coisa que irmos para a academia, levantarmos lá os nossos pesos, empurrarmos, corrermos, exercitar, para que o nosso crescimento seja saudável. Por isso, sentimento de desilusão. Muitas vezes nós estamos desiludidos com algumas coisas, mas é Deus moldando primeiramente o nosso caráter e nos treinando para situações um pouco mais adversas, para que nós venhamos a ter vitória, para que nós venhamos a ter satisfação e gozo na presença do Senhor. E mesmo assim, Deus tem nos encorajado permanentemente a estarmos firmes. O pastor Leandro leu aqui Isaías 41, falando sobre não temermos, porque Ele estaria conosco, para que nós fôssemos ajudados. Estamos ali firmes, para estarmos firmes na presença do Senhor. Em João, também, no capítulo 16, verso 33. Esse eu vou ler. João 16, 33. Diz: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele venceu por nós. Muitas vezes nós vamos passar por situações críticas. Quem não lembra daquela música, uma música antiga, chamada Pegadas na Areia, que quem cantou ela primeiramente foi Dudu Quiralvan, depois foi Agnaldo Timóteo, dizendo que teve um sonho que dava com Jesus na praia, e os dois iam conversando, e aquilo como representava o início da vida. Depois, quando chega ao fim da vida, ele olha para trás e vê que só tinha um par de pegadas. E ele fala: você me abandonou, você não me ama mais, você não esteve comigo esse tempo todo. E aí Jesus fala assim para ele: eu te carreguei no colo nesses momentos em que você achava que estava sozinho. Deus está te carregando no colo. Deus está contigo em todo o tempo. Mesmo quando nós não percebemos, Deus está conosco. O Senhor é contigo. Mas tem uma coisa que é muito importante. Certa vez eu estava no trabalho, tinham 3 pessoas conversando, e um deles disse assim: graças a Deus eu sou ateu. Graças a Deus eu sou ateu. Uma pessoa que estava no grupo de louvor, uma pessoa que estava sempre cuidando, dos jovens, a esposa cuidava dos adolescentes, escreveu livros sobre isso. Agora vem me dizer que, graças a Deus, eu sou ateu. Provavelmente, quando Deus tirou algumas coisas em que ele prezava, algumas coisas que ele gostava, ele se sentiu abandonado por Deus. Muitas vezes sentimos assim. Mas aquilo tomou conta do coração dele de uma forma tão intensa que cauterizou a sua mente. E eu disse o seguinte para ele, que foi justamente sobre pandemia que ele estava falando. Não sei se ele perdeu alguém que amava. Não sei o que aconteceu. E eu tive que explicar muitas coisas para ele a respeito disso. Que no tanque de Betesda, Jesus não curou todo mundo. Quando as situações estavam acontecendo com ele se achegava ao Senhor para orar.
quantas situações adversas nós tivemos, nos aproximamos do Senhor e obtivemos a vitória. Talvez não da forma que nós quiséssemos, mas da forma em que Deus quis. Quantas vezes? João, capítulo 21, versos 20 a 22. O Senhor diz o seguinte para Pedro. Pedro primeiro pergunta. Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, deste o que será? Aí Jesus fala o seguinte: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa para você? Por que você está tão preocupado com isso? Segue-me tu. Ou seja, eu quero ter um particular com você. Eu quero ter um particular com você que está em casa. Eu quero ter um particular com o pastor Alexandre. Eu quero conversar. Eu quero que você me conte, que me agradeça, que esteja disposto a ajudar aquele que necessita. Eu quero andar com você. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, amado ouvinte da palavra de Deus que está em casa, se sente nessa situação, que Deus te abandonou, que Deus não é contigo, que Deus não quer o seu bem, eu posso dizer ao contrário. Deus quer muito o nosso bem. Ele quer nos aperfeiçoar para coisas que nós não imaginaríamos que pudéssemos fazer, ou que pudesse acontecer, ou a quem pudéssemos ajudar. Deus quer um particular com você. Um particular que Ele vai revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, prontos para ter um particular contigo. Não porque o pastor Alexandre disse, mas porque o Senhor quer ter um particular conosco. Que no nome santo de Jesus, meu Pai, acalma o meu coração, acalma, Senhor, as nossas vidas. Que no nome santo de Jesus as tuas mãos estejam sobre a vida de cada um de nós, meu Pai. Muitas vezes estamos prontos a desistir, mas nós sabemos que o Senhor quer nos guardar, quer nos fortalecer. Que no nome santo de Jesus nós possamos, meu Pai, em todo o tempo louvar e engrandecer o Teu nome. Não porque estamos apenas na igreja, mas porque o Senhor está em nosso coração. Porque o Senhor ama cada um de nós. E que no nome santo de Jesus, meu Pai, possamos estar sensíveis à Tua voz. No nome santo de Jesus, louvamos a Ti agradecidos. Amém. Louvemos mais uma música.